Diário Cast, um oferecimento ABESSE, 50 anos, Associação Brasileira de Empresas de Comércio Exterior. Iniciando o nosso Diário Cast, hoje recebemos aqui o Dr. Marcelo Lins. Seja bem-vindo, Dr. Marcelo. Eu que agradeço o convite, Raul. Um cirurgião É um prazer plástico, estar aqui com você. Especialista em cirurgia plástica, esse doutor que tem operado muita gente fazendo rinoplastia, especialidade em lift facial. São temas que a gente hoje vê com facilidade nas redes sociais, doutor Marcelo, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre cada um deles. Ok. Bom, a cirurgia plástica facial é há muito tempo já utilizada, são cirurgias que iniciaram já há muitos e muitos anos atrás. E hoje, obviamente, com o apelo midiático, a gente consegue perceber realmente um aumento exponencial da demanda e a procura de cirurgia plástica, principalmente as cirurgias plásticas faciais. As outras continuam, obviamente, mais ou menos na mesma proporção, mas a gente tem percebido sim um aumento das rinoplastias, as cirurgias estéticas da face e os liftings faciais. Tá? Algumas pessoas procuram alguns tratamentos mais simples, mas à medida que o tempo vai passando, eles vão percebendo que os tratamentos os tratamentos que são feitos com cirurgia plástica são mais longevos, são tratamentos melhores, são mais bem sucedidos e com desfechos mais prolongados e com resultados melhores também. Ô, doutor Marcelo, essa busca mais constante se dá também por causa dessa ferramenta que nós mesmos estamos utilizando aqui agora nas redes sociais, a exposição que existe maior hoje da imagem das pessoas? Sim, perfeito, sem dúvida. O celular é uma câmera, um aparelho que a gente está o tempo todo olhando, a gente está o tempo todo presente em redes sociais, Instagram, o próprio cirurgião plástico está aparecendo direto no Instagram e as pessoas estão cada vez mais se vendo e cada vez mais se cobrando. A imagem exposta, né? Não gostei desse ângulo, não. Criando expectativas maiores. Tô narigudo, essa minha orelha eu preciso mexer. Isso tem um lado bom, Raul, tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que existe sim uma demanda maior para a cirurgia plástica e isso faz com que a gente consiga entregar, né, melhora para a autoestima, melhores resultados estéticos. Isso faz bem para o paciente, para a autoestima do paciente. Isso é uma coisa importante se falar. Mas também traz um certo exagero de coisas que a cirurgia plástica às vezes não consegue resolver. Então, às vezes existem queixas dentro da cirurgia plástica que a cirurgia plástica cirurgicamente não consegue resolver. E aí a gente precisa realmente separar o que é a cirurgia plástica, no que é que a cirurgia plástica consegue de fato ajudar e no que é que ela não consegue, tá? Esse é um papel do cirurgião plástico realmente na hora de dizer, ó, isso aqui realmente faz sentido, vamos operar esse nariz, realmente ele precisa diminuir, ou ele precisa diminuir uma giba, uma ponta que é mais grosseira, e isso vai fazer bem para você. E às vezes isso aqui é um pouco exagerado, você está querendo uma coisa que nem sempre a cirurgia plástica pode integrar. Eu quero o nariz daquele artista. Aquela foto que aquela mulher vê que ela acha linda aquela atriz e ela quer igualzinho. É assim, doutor? Copia ou colar. Às vezes acontece. A grande maioria dos pacientes, eles chegam com uma queixa real, né? Com uma vontade realmente de mexer no nariz. O nariz tem um público um pouco mais jovem, são geralmente mulheres que variam 16, 18 até os 30, 35 anos. Isso é um perfil mais jovem de quem mexe no nariz. E o lifting facial é um perfil mais de quem passou dos 45, 50, talvez 50 mais, onde a gente percebe que existe realmente uma perda do colágeno da pele, existe uma queda dos tecidos faciais, não só da pele, mas da musculatura da face do pescoço. E aí o paciente realmente vê que ele começa a aparecer sinais de envelhecimento, que é natural para todo mundo, a idade chega para todo mundo, e em períodos variáveis, a depender do quanto isso incomoda cada um, os pacientes vão chegando e se queixando das marcas que aparecem no rosto, que dão sinais de que a pele está um pouco mais envelhecida. O lift vai dar um up na pele, ele dá uma levantada, dá uma tonificada? O lifting, ele funciona para reposicionar os tecidos. Eu costumo dizer isso a todo mundo no consultório, que o lifting não é uma cirurgia de esticar. Existe às vezes um preconceito com relação ao lifting facial, que é de achar que a gente vai esticar a pele, mas na verdade o lifting facial é uma cirurgia de reposicionamento tecidual. Então aquele tecido, aquela musculatura que estava no seu rosto ali há 20, 25, 30 anos atrás,
a gente vai colocar de volta no lugar. Então, o lifting facial é uma cirurgia que reposiciona o tecido, a musculatura e a pele que estava ali há alguns anos atrás. Mas sem dar aquele esticadão que fazia esse ano. Eu acho que isso é uma coisa já ultrapassada. As técnicas antigas talvez utilizassem alguns recursos exagerados com relação a tirar a pele demais e achar que um bom resultado seria realmente tracionar demais a pele para poder atingir resultados mais duradouros ou melhores. Na verdade, esses conceitos já são ultrapassados e as técnicas atuais, elas, como o Deep Plane, por exemplo, é uma coisa que se fala muito hoje, que é um tratamento facial em planos mais profundos da face, faz com que a gente consiga acessar esses planos mais profundos com tecnologia nova e aí a gente não mais faz aquela cirurgia de esticar a pele. Então a gente vai mais profundo na face, chega até a musculatura, reposiciona essa musculatura e a pele simplesmente acompanha esse movimento da musculatura e não mais ela é esticada, ela é só retirada no excesso que é necessário. Reposicionada, como o senhor disse. Doutor Marcelo, é a rinoplastia, que para muitos pode ser simplesmente fazer uma correção de algo que se tem... Eu julgo que não está correto, tem até torto, tem como é que chama? A giba. Né? Isso. Termos que a gente está ouvindo, conhecendo, lendo agora até, mas entendendo. Mas existe a disfunção realmente orgânica, que Perfeito. É preciso que se faça uma correção de um corneto, né? Quando essas coisas acontecem? Então, eu gosto de falar isso no consultório, que um nariz bonito é um nariz que respira. Então, a primeira função do nariz é respirar. Então, a gente, quando recebe um paciente que tem uma queixa estética no nariz, seja ela por uma ponta muito grossa, muito grosseira, uma asa muito alargada ou até uma giba, enfim, o paciente se queixa de que não gosta esteticamente do nariz, ou porque é muito grande ou muito pequeno, enfim, ele quer mexer em alguma coisa. Do ponto de vista estético, a gente também faz, junto com essa avaliação estética, da harmonia da face, a gente precisa fazer uma avaliação funcional. Então, 100% dos meus pacientes, eles fazem uma avaliação funcional antes de fazer a cirurgia estética, para a gente avaliar se esse paciente respira bem. E as coisas mais comuns que fazem os pacientes não respirarem bem são esses desvios de septo nasal, ou hipertrofia de cornetos nasais, que são aquelas carnosidades que tem dentro do nariz que servem para aquecer o ar. E a gente precisa tratar esses cornetos, esse septo, quando existem alterações nele, junto com a cirurgia estética, porque caso o paciente tenha alguma dificuldade ou ele respira ali no limite, a cirurgia plástica estética, quando a gente faz o estreitamento da pirâmide óssea, pode atrapalhar a respiração. Então é fundamental que o cirurgião entenda, o cirurgião que vai operar o nariz, ele entenda que além de tratar a parte estética, ele tem que estar de olho para não atrapalhar a parte funcional. Tá? Se tiver algum problema, resolver ou não atrapalhar a parte funcional quando vai fazer a estética. O nariz, ele faz parte, ele está no centro da face, então eu costumo dizer que ele tem um papel fundamental na estética e na harmonia facial. Então, não é incomum os pacientes terem essas queixas de estética facial, porque existem alguns parâmetros técnicos que não vale a pena citar aqui, mas que a gente utiliza para avaliar se aquele nariz está bem adequado àquela face, caso exista uma queixa, né? Porque tudo, na verdade, Alden, começa com a queixa do paciente. Alguma coisa ali no nariz, ou na face, ou no pescoço, está incomodando, e ele vai para o cirurgião para saber se tem alguma coisa para fazer, se pode melhorar. E o cirurgião, baseado, obviamente, em parâmetros faciais, de proporção facial, a gente vai delimitando e dizendo se a cirurgia plástica ajuda ou não. Interessante. Tudo isso, com o passar do tempo, se vai aprendendo, aperfeiçoando, porque o senhor formou-se aqui pela nossa UPE. Isso. Correto? Mas teve a oportunidade de sair também e uma experiência fora. Agora eu queria que o senhor falasse disso. Tive uma estrada longa com relação à minha formação. Eu nunca deixei de colocar em primeiro lugar a qualidade da formação. Isso para, obviamente, entregar uma qualidade nos resultados de excelência. Me formei na Universidade de Pernambuco e fiz cirurgia plástica no Rio de Janeiro, no Hospital de Servidores do Estado. Depois que termina essa parte de cirurgia geral e cirurgia plástica, que é a residência médica,
você já está apto para entrar no mercado de trabalho, mas eu preferi investir ainda um pouco mais na minha profissão e fui para São Paulo para fazer uma pós-graduação em cirurgia crânio-facial, que trata de malformações congênitas, de calota craniana, criança com malformações. Tudo isso me deu mais uma intimidade maior com o arcabouço, esqueleto craniano e facial, o que me dá uma experiência maior, o que me dá uma tranquilidade maior com a anatomia do nariz, com a anatomia da face. E enquanto que você está nesse tempo na pós-graduação, você tem muito mais cirurgias e tipos de cirurgias que traz mais experiência para você. Depois eu saí do país e ainda fiz mais um tempo de pós-graduação em Paris, em cirurgia crânio-facial também, e mais um período na Alemanha vendo só rinoplastia com um especialista que é um grande amigo, chama Wolfgang Gubis. E depois de toda essa jornada fora, eu voltei para Recife para dar seguimento ao consultório, enfim, tratamentos de cirurgia estética e cirurgias reparadoras. Hoje, então, nós temos aqui, doutor, condições de nos colocarmos com técnicas que são utilizadas nos países mais avançados, atualizadas. Sim, a medicina hoje é global, né? Então a gente está sempre em contato com os melhores cirurgiões do planeta, a gente participa de congressos e de meetings que sempre os melhores, né? A gente participou agora no Rio de Janeiro, acho que em março desse ano, se eu não me engano, um meeting com os melhores cirurgiões plásticos do planeta de rinoplastia, e a gente sempre está lá trocando ideias, sempre está lá na vanguarda dessas informações e da atualização técnica dessas cirurgias para poder a gente entregar o máximo. E eu acho que é uma coisa fundamental, né? A gente está lá buscando informação cabeça a cabeça com todo mundo e trocando essas ideias, ou a gente não consegue entregar o melhor. Eu vou passar para você, já que naturalmente está acompanhando essa transmissão, já querendo conhecer mais do Dr. Marcelo Lins, o arroba dele no Instagram, @drmarcelolins_, para você também conferir que o senhor tem ocupado de uma forma muito proveitosa as redes sociais e colocando informações, disponibilizando o serviço. E é quando eu digo que tenho aprendido algumas coisas, sim, alguns termos, algo que a gente vai aprendendo com os senhores que têm disponibilizado informações pelas redes sociais também. Perfeito. Então, no @drmarcelolins_. Doutor, e aí a cirurgia veio. A recuperação dela. Primeiro eu queria saber, a partir de que o jovem é uma coisa muito comum eu queria mudar. E a partir de que idade um pai que tem ouvido, uma mãe que tem ouvido um jovem dentro de casa que eu não gosto do meu nariz, eu queria mexer em alguma coisa, pode pensar em calma, você tem até, só se faz isso a partir de tal data, de tal idade, como é que funciona isso, doutor? Bom, geralmente a gente só faz uma cirurgia plástica estética depois que o paciente terminou o seu crescimento todo, o crescimento facial principalmente. A gente tenta não mexer antes que, por exemplo, a face tenha completado todo o crescimento. Então a gente espera para os pacientes completarem 17, a partir de 17, 18 anos de idade, que a gente tem certeza que essa face não vai mudar mais, e aí a gente está autorizado a fazer cirurgias plásticas estéticas. Então a exceção dessa regra é quando os pacientes têm alguma malformação importante, que a gente precisa operar quando criança, não tem jeito, a gente tem que operar. Ou o paciente que sofreu algum trauma ou tem algum tipo de tumor. Mas de via de regra, cirurgia estética do nariz a partir dos 17, 18 anos, quando o paciente já terminou seu crescimento facial. Essas cirurgias, elas precisam de um cuidado importante, mas de uma maneira geral são cirurgias que não inabilitam o paciente a ter que ficar semanas dentro de casa. Pós-operatório, como é? É um pós-operatório relativamente tranquilo, o paciente precisa apenas evitar alguns esforços maiores com relação a pegar peso, com relação às atividades laborais do dia a dia, então não vai tirar aí uns 15 dias de folga, de uma maneira resumida. Não vai operar essa semana que vem está querendo fazer o treino na academia. Não dá, isso. Ou lutar, ou andar de carro. Então vai tirar uma folguinha de uns 10 a 15 dias aí para se recuperar e depois vida normal. Basicamente, tá? Obviamente o paciente pode voltar para as atividades com um certo edema facial, coisa e tal, mas nada de que incapacite ele a voltar às suas atividades. A cirurgia de nariz é uma cirurgia relativamente simples e faz com que o paciente esteja aí dentro de 7 a 10 dias já tranquilo. Obviamente, cada caso é um caso, a depender do trabalho,
do paciente também, mas com 10 a 15 dias no máximo, o paciente tem tranquila capacidade de voltar às suas atividades. Doutor Marcelo, satisfação tê-lo recebido aqui no nosso Diário Cast de hoje, a oportunidade da gente tratar do assunto, cirurgia plástica, rinoplastia, lift facial, temas altamente aí em evidência. Perfeito. E um prazer poder tê-lo recebido aqui. Eu que agradeço, amigo, a oportunidade aqui e conto comigo sempre. Obrigado, doutor Marcelo. Um abraço. Valeu. Você continua conferindo no nosso Diário Cast as novidades da semana. Tem mais. Próximo episódio do Diário Cast, você confere aqui com a gente mais uma novidade. Um abraço e até lá.